irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Eu tenho hoje 2 textos. João capítulo 13, versículo 1 ao versículo 9. Depois um salmo também. Diz assim a palavra de Deus: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quero uma paradinha aqui. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai. Nós também um dia, cada um de nós aqui neste salão, e aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, online, iremos deixar este mundo, de uma forma ou de outra. Eu costumo dizer, eu não posso afirmar, mas eu acho que tem gente aqui que não vai ver a sepultura, não vai para a sepultura, vai ser arrebatado. Principalmente os mais jovens. Eu acho, pelo andar da carruagem, do que acontece nesse mundo, eu acho, Quem sabe até os mais velhos, não sei lá, vai saber, Vai saber, mas a coisa está evoluindo, Guerras, rumores de guerra, maldade se multiplicando de uma forma e assim vai, Vamos lá, Então, queridos, nós iremos deixar este mundo. Jesus estava pronto, não estava? Estava cumprindo a missão. Iria morrer na cruz, e depois então iria ressuscitar, e depois ascender aos céus. E você está preparado para se encontrar com Deus na eternidade? Você está se preparando para isso, além de estar preparado, porque se você tem a fé em Jesus, aquela fé salvadora, a fé como Jesus como seu Salvador, tem essa convicção que Ele salvou a sua alma, te deu a vida eterna, você está preparado, não é isso? Está preparado, espiritualmente está preparado, às vezes emocionalmente não está ainda, mas espiritualmente está, está entendendo? Espiritualmente está, você vai, talvez você fique um pouquinho com medo, será que, puxa, morrer, mas como é que não é, mas Jesus salvou a sua alma, amém? Amém. Você vai para o céu, mas às vezes você precisa estar se preparando também, porque quando chegar lá, o que você vai falar com o Senhor a respeito da sua vida aqui? Ele sabe, mas se Ele perguntar, mesmo sabendo, e aí, você me serviu lá? Como é que você viveu, meu filho? Eu fui prioridade na sua vida? Você frutificou como deveria? Você viveu para a minha glória como deveria? Você já pensou nisso? Se fosse hoje esse momento, espero que não seja de ninguém aqui, mas se fosse hoje, você estaria preparado para chegar diante de Deus? Senhor, aqui estou, Senhor. Está entendendo, meu irmão? Você está me entendendo? Não é que você vai ser perfeito, você nunca vai ser perfeito, mas você tem que ter um coração, onde tenha uma intenção muito forte, uma motivação de viver para agradar o Senhor, cada dia da sua vida. Não viver apenas para ganhar dinheiro, para pagar as contas,
ou para se divertir, ou para aproveitar a vida. Sim, você tem que pagar suas contas, você tem que ganhar dinheiro para isso, você pode sim se divertir, divertimento lícito, mas esse não é o principal. O principal é você viver para a glória de Deus em tudo isso, mas viver para a glória de Deus. Primeiro Deus. Está entendendo? E se não houver o dinheiro, se não houver a saúde, se não houver a diversão, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é mais importante. Nele está o meu contentamento e a minha alegria. Eu não dependo do dinheiro, ou da saúde, ou dos passeios, ou da diversão, ou disso e daquilo, para ser feliz em Cristo. Amém, queridos? Então, nós temos que estar vivendo neste mundo, como Jesus disse: tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Cada dia com Jesus, andando com Jesus. Noite e dia, né? 24 horas, né? Mesmo que você está dormindo, está com Jesus. Com o Senhor, irmãos. Tá? Com esse propósito no coração de viver, como diz o apóstolo Paulo, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. E o apóstolo Paulo disse, né? Para mim o viver é Cristo. E o morrer, a morte é lucro. Porque se para uma pessoa o viver é Cristo mesmo, ela pode dizer isso com Paulo, a morte é lucro. Então ela está preparada, se preparando e preparando. Está entendendo, irmãos? E vamos estar vivendo dia a dia, entendendo que somos, como diz o apóstolo Pedro, peregrinos neste mundo, forasteiros neste mundo, estamos de passagem. Então não podemos nos apegar, não podemos amar o mundo no sentido que João fala na sua primeira carta, né? Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Nesse sentido de se apegar ao mundo. Você vai amar as pessoas, você pode olhar a natureza e gostar, que bonito, claro, você admira os pássaros cantando, o mar, o céu azul, né? Eu gosto muito do céu azul e coisa assim, o verde das matas, e você vê muita coisa da natureza, né? Olha as pessoas que você gosta, tudo isso é muito bom, você pode sim, deve gostar, mas você não pode ter isso como primeiro lugar no seu coração, nesse sentido, está entendendo? Por isso que Jesus disse, aquele que amar a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então nós estamos aprendendo isso, irmãos. Estamos ou não estamos? Temos que estar aprendendo, né? Está aprendendo, nos preparando para a eternidade. Viva esta vida, se preparando para a eternidade. Jesus, o texto fala, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo. Você não sabe, nem eu, quando vai ser, mas você sabe que vai deixar. Eu também sei, né? Então, estejamos preparados. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E nesse preparo, uma coisa importante que Jesus nos ensinou, Ele nos amou e disse que nós deveríamos amar uns aos outros como Ele nos amou. E a gente tem problema, a gente vê, às vezes, tanta dificuldade nisso. Nós somos, às vezes, irmã Selma, tão malzinhos, que nós temos barreiras e dificuldades. Nossa, que coisa difícil, mas tem que ultrapassar essa barreira. Ai, vamos lá, de amar uns aos. Está entendendo? Porque Deus nos deu esse mandamento para a gente amar seres humanos, pessoas defeituosas, pessoas pecadoras. Não foi para amar anjos, talvez fosse fácil amar anjos, mas não é assim. Então nós estamos aqui como congregação, como igreja, nesse aprendizado, tá? De estarmos amando uns aos outros, nos aperfeiçoando nesse amor.
Felizes seremos nós, se atentarmos para esse ensino de Jesus, tá? E procurarmos aprender e praticar isso. O amor fraternal, esse amor em Cristo. E para isso o Senhor Jesus nos deu, para isso também o Senhor Jesus nos deu o seu Espírito Santo. Que o amor é fruto do Espírito, que derrama em nosso coração esse amor. Você ora assim, é uma oração que você pode fazer. Senhor, derrama em meu coração do teu amor, para eu amar a ti e aos meus irmãos. Estão entendendo, irmãos? Isso é importante, esse amor ao Senhor. Esse amor, acho que é a essência dessa preparação para a eternidade. É esse amor pelo Senhor, que tem que estar crescendo, irmã Rafaela. Ele tem que estar crescendo em nós. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame desse amor, que Deus nos ensine, sabe? Estar crescendo esse amor pelo Senhor, esse apego pelo Senhor. Isso envolve, irmão, aproximação. Isso envolve relacionamento com Deus. Porque se você tem relacionamento com Deus genuíno, você vai amar. Porque quem se aproxima de Jesus tem que amar Jesus. Quem vê Jesus na sua glória tem que amar. Amar ao Senhor e amar ao nosso próximo, amar aos nossos irmãos. Como é que está isso, irmãos, entre nós? Como é que essa coisa? Olha, nós temos algumas coisas. A igreja, ela, como igreja, ela tem uma missão, né? De ganhar vidas para Cristo, não tem? Nós estamos meio fraquinhos nisso, como igreja, eu acho que estamos sim. Mas vamos chegar lá. Tem coisas para ser feitas, embora não precisa fazer muita coisa não. Mas a gente tem que fazer, né? Porque eu, quando era no convertido, ninguém precisou fazer nada. Eu me converti, tinha um grupinho lá, a gente saía, pegava folheto e começava a entregar. Não fazia congresso, não precisava ter nada disso. Era ouvir a palavra à noite, um coração cheio de Cristo e evangelizar. Hoje em dia, não, mas precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa ter aquilo outro, precisa ter isso, porque não tem isso. Está entendendo? Mas vamos lá. A missão. Mas nós temos também como igreja um outro objetivo, a edificação de uns aos outros. Esse amor, irmãos. Você precisa de mim, eu preciso de você. Diz isso para o teu irmão, eu preciso de você. Mas como irmão em Cristo mesmo os casais, né? Como irmão em Cristo, eu preciso de você. Está entendendo, irmão? Mas precisa mesmo, não é história não. Você precisa, adoração. Esse irmão, irmãos aqui na igreja têm dons que você não tem ainda. Deus não te deu, talvez nunca dê. E você tem dons, às vezes, que Ele não tem. Está entendendo? E Deus usa, o Espírito Santo usa cada um dos irmãos para estar edificando o outro, fortalecendo o outro, ajudando o outro no exercício desses dons com amor. Nós precisamos, meus irmãos, sabe, quando você vai fazer um curso, sei lá, você vai aprender alguma coisa, ou cozinhar, ou dirigir, ou sei lá o quê, você procura se esmerar, não procura? Você procura para atingir o objetivo. Irmão, nós temos que fazer isso como igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos esforçar para construir a unidade no Espírito Santo. Não é só no blá, 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 não. É só na boa intenção. É em palavra e obras. É em ação. Precisamos fazer isso. Não é? Amar uns aos outros de verdade, como diz João. Aí, irmão, envolve esse negócio, acabar com esse negócio de maledicência, sabe? Acaba com isso, irmão. Faz um jejum aí, expulsa esse treco da sua vida aí. Meu Deus, isso é terrível. Sabe essa coisa de maledicência, falar mal do outro, ficar criticando outras escondidas ali, aqui. Irmão, para com isso, pelo amor de Deus, para. Está difícil, mas pelo menos vai, se esforça e busca a Deus, jejua, pede oração para um outro irmão, mas muda isso na sua vida.
Porque isso é terrível numa igreja. Outra coisa é o egoísmo, você pensar só em você. Aí você orou a Deus, Senhor, eu estou aqui, indo na igreja nessa chuva. Estou com frio, Pai, me dá um carrinho. Aí Deus dá um carrão para você. Aí você vai no seu carro, passa o irmãozinho andando, Pai do Senhor, irmão, uma chuva, irmão, molhado. E você... Meu irmão, não faça isso. Pensa no outro, irmão. Vê se ele não, vê se onde você mora, você que tem carro, se não tem alguém que mora perto. Ah, mas é que se eu der carona eu tenho que virar mais uma quadra. Meu irmão, para com isso. Leva o irmão. Está frio para você, está frio para ele. A chuva molha você, molha ele também. Leva o irmão. Dá uma carona para ele. E assim por diante, irmãos. E assim por diante, sempre procurando ajudar. Essa edificação, esse amor. Então, esse preparo, a igreja se preparando, né? Se edificando, a igreja ganhando vidas, crescendo. Porque nós estamos aqui de passagem. A igreja não vai ficar aqui para sempre. A igreja de Cristo não vai ficar na terra para sempre. Ela vai ser arrebatada, amém? Vai ser arrebatada. Aqui estamos, sim, irmãos. Tá? Como dizia a minha mãe, a gente não cria raiz aqui, tá? Vai ficar criando raiz, não, a gente vai embora. E aí então o texto continua. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. O pastor Wagner colocou isso aqui. Esse poder do Senhor Jesus. No nome de Jesus há poder. Jesus tem poder. Ele faz milagres. Jesus salva, Jesus cura, Jesus enche do Espírito Santo. Ele faz milagres. Se não faz na sua vida, como diz o cântico, é porque você não crê. É porque você não crê. Peça e você receberá. Irmão, isso é sério. Esses textos, essas promessas do Senhor, tudo que pedirem em meu nome ao Pai, eu darei a vocês. Peça, irmão. Não fica só resmungando, fica só choramingando, peça. Busca no Senhor. O texto fala isso. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, tudo, irmão, tudo que você pode imaginar. E que viera de Deus estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água. Pastor Wagner pregou sobre o serviço, o exemplo que Jesus deu de intenso serviço. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro e lhe disse, chegou a Simão Pedro para lavar os pés dele. E Pedro disse para Jesus, Senhor, vai lavar os meus pés? Interessante, né? Pedro aqui, eu não sei o que passava, o sentimento, não sei, mas me dá a impressão, né? Que ele estava assim, não, Senhor, por favor, é o Senhor. Quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés? Não é? Quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés? Então eu creio que ele não foi errado, assim, no sentido de fé, de caráter, né? Mas ele bobeou numa coisa aqui, né? Que ele não entendia o que o Senhor estava fazendo. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Hoje eu não estou fazendo pregações positivas, tá, irmão? Eu estou aqui pegando algumas coisas do texto que me chamaram a atenção na minha reflexão da semana. Essa palavra de Jesus a Pedro, Jesus achou estranho aquilo. Ele não entendeu, achou muito estranho aquilo. Mas tem coisas que eu e você podemos achar muito estranho, que Jesus permite em nossa vida. Mas o Senhor diz, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde você entenderá.
Quem sabe essa palavra não é para alguém de vocês, né? Alguns de vocês, assim, até mais direta esta noite. Talvez você está no momento assim, puxa, não estou entendendo por que isso que Deus... Mas você vai entender mais tarde. Deus está fazendo, ele falou, olha, você não compreende o que agora estou fazendo. Jó não compreendia o que Deus estava fazendo. Mas pastor, não foi o diabo? A Bíblia fala que ali Deus permitiu ao diabo tocar em Jó. Mas a mesma Bíblia diz também que é Deus quem agiu ali. Porque Deus permitiu. Deus permitiu porque foi a vontade dele permitir. A soberania de Deus estava por cima de tudo aquilo, como está por cima de todas as coisas. E seja lá, irmão, alguma provação, alguma aflição, alguma situação que Deus esteja permitindo, é a soberana vontade dele, com um propósito santo, justo e bom para a sua vida. Não tenha dúvidas disso. Você não compreende agora, mas lá na frente você entenderá. Disse Pedro, quando Jesus falou isso, não, nunca lavarás os meus pés. Olha só, nunca, Senhor, nunca. Aí Jesus falou, Jesus foi mais forte ainda. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro, opa, olha o que ele fala aqui, aí agora não, né? Olha só, Senhor, né? Não apenas meus pés, lava minhas mãos, minha cabeça, lava tudo então. Percebe a palavra de Pedro? Senhor, se a coisa é desse jeito, puxa, eu não quero perder a comunhão com o Senhor. Eu acho tão bonita essa frase. Está certo que Pedro depois fraquejou, certo? Mas aqui, irmão, por isso que eu entendo a diferença de Pedro e Judas. Judas era uma pessoa que não era limpa, né? Jesus que era um diabo desde o princípio. Tá? Mas Pedro não, irmãos, era um crente de verdade. E eu entendo que quando ele disse, Senhor, contigo irei até a morte, ele tinha isso no coração, esse desejo. Tá? Mas Jesus disse uma coisa que serve para nós, o espírito está pronto, vigie e ore, mas a carne é fraca. E Pedro então afundou, né? Depois, graças a Deus, se arrependeu. Então Pedro aqui, irmãos, eu acho tão assim, Senhor, não, isso eu não quero perder. O relacionamento com o Senhor, a comunhão com o Senhor, não ter parte com o Senhor, não, isso não. Então faz o que o Senhor quiser comigo. Me lava. Entendeu? Não entendeu, irmão, que eu quero chegar aqui? Esse desejo que está mais elevado que tudo. Eu quero andar com o Senhor. Pai, se isso vai fazer eu andar com o Senhor, então amém. Está entendendo, irmão? Amém. É isso que eu quero, estar perto do Senhor, caminhar com o Senhor, viver para o Senhor, agradar o Senhor, viver para a glória do Senhor, amar o Senhor, adorar o Senhor, obedecer o Senhor, viver com o Senhor para sempre. É isso que eu quero, é isso que o meu coração tem que dizer e o seu também, irmão. Porque esse é o caminho da felicidade real. Esse é o caminho. Isso é a vida abundante que Jesus veio, né, nos dar. Então esse texto aqui. Vou pedir a vocês que orem agora. Ore ao Senhor sobre isso que nós conversamos. Hoje nem é uma mensagem expositiva, não é uma conversa sobre reflexões, né, da semana. Ore ao Senhor. Aquilo que Deus está falando ao seu coração, você conversa com Ele um pouquinho, pelo menos agora, depois continua mais em casa, né?
Amém, irmãos. Agora nós vamos, como eu disse, são reflexões da semana. Eu podia até dizer que é uma coxa de 2 retalhos, né? São 2 retalhos que parece que não tem uma coisa a ver com outra. Salmo 42, versículo 11, e depois o 43, que é curtinho, todo ele, tá? São 6 versículos. Nós vimos isso agora, né? Que esta vida é passageira, nós temos que nos preparar para a eternidade, certo? Nós vimos isso. Nós vimos que nós devemos aproveitar para aprender e, principalmente, crescer no amor a Deus e no amor aos irmãos. É uma lição, que Deus nos ajude, tá? A aprender isso o mais rápido possível. E nós vimos também que a prioridade tem que ser essa, né? Viver com o Senhor. E esse texto agora, como nós somos aqueles peregrinos, nós estamos caminhando com Jesus no caminho dele, em direção a Sião. As pessoas às vezes me encontram, alguns pastores: pastor, como vai? Como você vai? Como vai a igreja? Eu falo: rumo a Sião. Estamos caminhando, estamos rumo a Sião celestial, né? Nova Jerusalém. Estamos lá, caminhando. Tá? E esse texto, às vezes nessa caminhada, você se abate, não é? Bom, Jesus ficou triste também, não ficou? Não ficou? Teve um momento que ele ficou triste? Ficou. No Getsemane, né? A tristeza profunda. O apóstolo Paulo fala sobre a sua tristeza nas cartas, né? Ele até estava falando que ainda bem que não foi aquela situação acrescentaria mais tristeza ainda na vida dele, né? Porque tinha momentos assim. Era um homem que tinha um contentamento em Deus, mas algumas vezes as situações entristeciam, como nós. E aí vem esse salmo aqui: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Eu não sei se é o seu caso é assim, foi assim um dia da semana, ou está assim hoje, eu não sei. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Em alguns momentos a pessoa tem algo, né? Ela leva isso, às vezes, por alguns dias, às vezes semana, algumas pessoas meses e anos, que causam essa perturbação, não o tempo todo, mas aquilo volta e aqui o salmista faz essa pergunta: por que está assim tão perturbada dentro de mim? Falando com a sua alma, falando com ele mesmo, né? Olha, ele dá um conselho agora para ele mesmo, para a sua alma: ponha a sua esperança em Deus. Não fica assim, não. Não. Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quando ele fala ainda eu louvarei, ele está falando: olha, Deus vai dar um jeito nessa situação aí. Eu ainda vou louvá-lo, porque eu vou entender, pelo menos, né, o que está acontecendo. Eu vou sair dessa situação. Agora estou triste, mas ainda vou louvá-lo. Essa tristeza vai passar. E o Salmo 43 continua: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Era o caso dele ali. Livra-me dos homens traidores e perversos. Ele estava mostrando que perturbava, né? Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? No coração dele, a impressão que ele tinha é que Deus tinha algo contra ele. Por que devo sair vagueando e pranteando, chorando, oprimido pelo inimigo? É uma queixa, é uma lamentação. Né? Uma lamentação. Como eu disse para os irmãos, nada errado em se lamentar diante de Deus. Aí o versículo que eu quero chamar a atenção são os versículos seguintes agora. Envia a tua luz. A oração dele. E a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Há uma saída, há um remédio para isso, está dizendo. Então envia a tua luz e a tua verdade. A tua verdade, nós conhecemos a palavra de Deus que nos mostra a verdade, né? Então está dizendo: olha, Senhor, que a tua palavra,
e o teu Espírito que age conforme a tua palavra, que eles estejam trazendo luz à minha alma, ao meu coração. E que isso esteja me guiando e me levando à tua presença, ao lugar onde habitas, a tua presença, Senhor. Mesma coisa que nós falamos. Porque ali na tua presença, eu serei tratado. O Senhor vai me sondar. O Senhor vai me examinar. Como o médico examina, né? O Senhor vai me mostrar as coisas. O Senhor vai me tocar, o Senhor vai me curar. O Senhor vai me tratar. Ali na tua presença há um remédio poderoso para a minha alma. Está entendendo, irmão? Em momentos assim, há um remédio poderoso na tua presença. Envia a tua luz e a tua verdade. Então é importante você conhecer a verdade. É importante você refletir na palavra. É importante você ler, comer a palavra de Deus, deixar ela entrar no seu coração, mexer na sua alma, e o Espírito Santo falar com você. E sempre que ele fala, ele não fala nada contrário à palavra. A cura para a nossa alma. A cura para a sua alma. E o texto fala: então, irei ao altar de Deus, a Deus a fonte da minha plena alegria. Aí está. Senhor, que a tua verdade me leve à tua presença, que eu não me afaste, que eu não deixe de ir. Ali está a cura. Que a tua verdade me leve à tua presença. E na tua presença irei ao teu altar. Ao altar onde há quebrantamento. É a presença de Deus. O altar onde você é sondado e você confessa o seu pecado, ou as suas fraquezas, ou até mesmo as suas limitações, que não são pecados em si. Você confessa, você abre a boca, o coração, para falar para Deus sobre o seu lamento, o que faz você chorar, se você conseguir com palavras. Se não conseguir, Ele ouve do mesmo jeito. Esse altar, onde você é perdoado, onde você é limpo, onde você é corrigido. Esse altar onde você vai, querido irmão, e você então engrandece o Senhor, você louva, Ele se revela a você na sua glória, mesmo que seja uma forma, uma porção da sua glória. Isso toca a sua alma, isso toca o seu coração, isso abre a sua visão, e você consegue enxergar a bondade de Deus, o amor de Deus por você. Mesmo você consegue enxergar a santidade de Deus, que te traz reverência e temor, e você é curado na sua alma. Você se chega nesse altar, onde você expressa gratidão. Você se chega nesse altar, onde você se entrega, onde você renuncia, onde você se consagra, onde você dá todo o seu ser para o Senhor, e diz: Senhor, está aqui, eu estou aqui como um barro nas mãos do oleiro. E Deus faz. Bendito aquele, bem-aventurado aquele que frequenta o altar do Senhor, irmão. Bem-aventurado. Isso é mais que fazer, isso é ser. Muita gente está tão ativo com as coisas do mundo, que não tem tempo para o altar. E daqui a pouco está todo esfolado. Não é? A palavra que meu pai usava, né? Todo esfolado, todo ruim, todo arrebentado, né? Então, amado irmão,
frequente o altar do Senhor, que é a fonte de plena alegria, é fonte de amor, é fonte de entendimento, é fonte de discernimento, de conhecimento de Deus, é fonte de paz, é esse altar do Senhor. Vida no altar, né? É um livro que tem esse nome, Vida no Altar. Então depois ele repete, porque ele fala, com a harpa te louvarei. Sim, vou te louvar, Senhor, porque o Senhor vai tocar a minha alma e vai remover essa situação, essa perturbação do meu coração. Porque você está assim, ele repete, tão triste a minha alma. Ele termina, por que minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Olha, põe a sua esperança em Deus. Está vendo só? Vai lá, né? Deixa que a verdade te guie, te leve ao santo monte, o lugar onde habita o Senhor. Vai lá para o altar de Deus, a fonte da minha plena alegria, minha alma. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Irmãos, tem coisas que só Deus sabe. Tem coisas que você não consegue nem explicar. Tem coisas, eu sei que a gente ouve, né? Você tem que ter um irmão que você abre o coração, você seja transparente para esse irmão, né? Irmão, eu falo assim, Senhor, será que a gente consegue ser transparente com alguém, né? Totalmente? Eu acho muito difícil. Né? Porque tem coisas que você não sabe nem como explicar. Você vai explicar, a pessoa vai entender diferente, dependendo. É verdade, irmão. Não é que não deva, viu? Você deve ter um irmão ou vários irmãos que você abre o coração. Mas tem um limite, isso aí no sentido que o irmão é limitado. Ele não vai entender tudo de você, mas Deus sim. Deus sim. Antes de você pensar e falar, Ele já sabe. Então, querido irmão, você tem tudo. Você tem Jesus. Senhor Deus, Pai amado. Senhor, nos ensina, a cada um de nós aqui, Senhor. Nós somos todos teus filhos amados. Todos nós, Senhor, aqui salvos pela graça, somos teus filhos amados. Não somos nenhum maior que o outro, nem melhor. Somos todos dependentes da graça de Cristo, Senhor. E como nós precisamos do Senhor, Pai, diariamente, todo o tempo, Deus nos ensina, por favor, a caminhar com o Senhor, a viver com o Senhor. Nos ensina, Pai, como viver com o Senhor. Nos ensina pela Tua palavra, mas que não seja apenas letra, não, Pai, mas que seja palavra viva em nosso coração, Deus. Nos ensina, Senhor, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a nos relacionarmos com o Senhor. Andar com Jesus, Pai, caminhar com Jesus, lado a lado, Senhor. Oh, nos ensina, Senhor, a experimentar essa caminhada com o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amigo Jesus Cristo. Deus querido, Deus amado, Pai, que a Tua graça, Senhor, que a Tua graça nos proporcione, que a Tua graça, Senhor, ajude para que nada possa impedir a gente de estar chegando com frequência no Teu altar, Pai, na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para, Senhor, para confessar, para ser perdoado, para ser purificado, para ser transformado, para ser curado. Ó Deus, por favor, para ter nossa alma aperfeiçoada pelo toque especial da Tua graça. Deus, nos ensina, Pai, nos faz crescer na comunhão com o Senhor. Ó Deus amado, enche o nosso coração, ó Pai, de fé, de amor, de humildade, Pai amado.
Ó Deus, por favor, dá-nos um coração manso e humilde. Nos ajuda, Pai. Vai nos ensinando essas coisas, Pai. Vai nos dando também a visão. Vai nos dando, Senhor, o poder, a capacidade, a unção para servir, para fazer tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Senhor. Para o bem, Senhor, da Tua igreja, da Tua obra e dos perdidos. Ó Deus, nos usa para servir aos irmãos, Pai, conforme a Tua vontade. Abençoa esta igreja, nos corrige, Pai, das nossas mazelas, nos corrige daquelas coisas que nos fazem tropeçar na comunhão. Tem misericórdia de nós, Pai. E abençoa a Tua igreja, abençoa, edifica a Tua igreja que somos nós. Edifica, Senhor, edifica, Senhor, edifica, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, que o Teu Espírito Santo esteja agindo para a edificação desta igreja. E a igreja diz, amém, amém, irmãos, que Deus abençoe os irmãos.